Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso curso. Para a gente entender melhor a inicialização do sistema, eu criei aqui um fluxogramazinho que vai fazer a gente entender bem legal o que está acontecendo até agora. O usuário faz uma requisição lá, digita um URL qualquer lá. Essa requisição vai chegar no nosso arquivo index, né? O nosso arquivo index, por sua vez, vai importar o autoload, responsável por gerenciar os namespace e o autocarregamento das nossas classes, e também vai carregar o nosso arquivo de Bootstrap, onde está a inicialização do nosso sistema. O Bootstrap, antes mesmo de ser carregado para index, ele também vai carregar para ele mesmo o arquivo de rotas que são setadas no nosso sistema, as rotas válidas, né? Que é aqui onde os arquivos de rotas que o programador vai setar, cada rota vai encaminhar para um controller responsável tomar as decisões que tem que fazer. Então, até o momento, nós estamos aqui, ó. Nós fizemos todos esses require aqui, esses carregamentos para a página index, e o arquivo de Bootstrap tem a função de instanciar a classe de rotas, que a classe de rotas depois vai saber o que vai fazer aqui para baixo, que ainda não vou mostrar para a gente não fazer muita confusão, tá? Então, na última aula a gente estava implementando a classe de rotas e a gente vai continuar fazendo isso. Vamos lá. Tá aqui a nossa classe de rotas. Então, nossa classe de rotas aqui, eu vou criar um novo método. Eu vou mudar aqui o tipo de método de acesso, né? Isso aqui já é orientação a objeto. O acesso dessa classe aqui, getURL, eu não quero que ela seja mais pública, porque eu não quero que seja acessada aqui por fora, né? Porque o arquivo Bootstrap instanciou a minha classe. Se esse atributo tiver público, ele pode chamar aqui o root, ele pode pegar, olha, pode chamar o getURL. Eu não quero mais que seja público, eu quero apenas que a minha classe possa apenas ser instanciada e mais nada. O objeto aqui não possa chamar nenhum atributo privado lá dentro, nada. Então isso aqui vai se passar para private, vai ser privada. Nota que agora, se eu vier aqui e tentar novamente chamar algum método de dentro dessa classe, eu já não vou ter nada mais aqui, tá vendo? Nada mais, apenas o construtor. Então já encapsulei esse método aqui. Agora eu vou criar um novo método que ele vai ser private também, function. Vou chamar ela de run. Por quê? Ela que realmente vai se auto-iniciar aqui. E é aqui que vai acontecer toda a lógica da nossa classe de rotas. Então, eu vou aqui no construtor, quando ela for instanciada lá no arquivo Bootstrap, eu vou vir aqui e dizer que thisRun vou chamar esse método e ele vai rodar automaticamente. Então não precisa essa classe aqui não vai precisar que ninguém chame algum método dela. Ela mesma vai chamar seus próprios métodos e resolver o que ela precisa resolver lá dentro. A única coisa que precisa ser passado para ela é as configurações do arquivo rotas, passar quais são as rotas que foram definidas no sistema para ela, e ela sozinha vai saber o que fazer lá, tá? Então aqui dentro do método run, vamos começar a brincar aqui. Então vamos novamente fazer um teste do que está sendo chamado lá no browser. Então vou chamar o método aqui, vou dar um echo nesse método this getURL. Vamos ver se isso está chegando para a gente aqui no navegador. Olha só, continua a mesma coisa. Se eu passar aqui, por exemplo, contato, olha,
a nossa rota está chegando aqui. Então agora o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente tem também aqui uma outra situação. Vamos voltar aqui de novo. Imagina que a gente vai criar um blog, né? Nossa URL também vai ser usada para passar parâmetros. Imagina que eu queira exibir os dados de um post aqui, por exemplo, post, que o ID dele seja, por exemplo, 34, e eu vou passar um método do controle chamado show, que é para exibir, né? Então veja bem, eu estou passando um parâmetro na minha rota. Isso também, a nossa classe de rota tem que ser capaz de interpretar que isso é um parâmetro e passar essa informação para o nosso controller. Então, eu passei a rota post do ID 34, que é um parâmetro, e passando uma ação, que é o método show, que é para mostrar o post do ID 34. Então, o nosso método getURL está pegando aqui direitinho. Como é que a gente vai configurar isso no nosso arquivo de rotas? É bem simples. A gente vai voltar aqui. Vamos dar aqui um exemplo de configuração da nossa rota. Por exemplo, imagine que a gente tem aqui a nossa rota de posts. Essa rota ela vai para o nosso posts controller, tá? Usando aqui o método index. Essa rota vai listar todos os posts do nosso blog, né? Imagina que é uma página home onde vai estar listada ali todas as postagens. Mas no caso que eu quero passar um parâmetro, eu vou duplicar aqui essa linha. Então eu quero pegar um post que eu tenho que passar o ID dele. Então como eu vou fazer? Eu vou passar aqui entre chaves o parâmetro ID com, eu quero, por exemplo, ali mostrar o post com o parâmetro ID. Então eu vou chamar aqui o meu controle, o post controller, com o método show. Vai ser a ação que o controller vai tomar quando ele enxergar essa rota. Ele vai tomar aqui essa ação. Então como é que eu vou fazer para capturar aqui, ó, para entender que quando chegar aqui, que isso aqui, na hora de comparar na rota, a comparação é que a gente tem que criar aqui uma metodologia para quando comparar a rota que vem de fora com a rota que está aqui dentro. Porque a rota que veio lá de fora, o camarada digitou, o nosso método puxou, que foi o 34. Mas quando ele chegar aqui e comparar a string uma com a outra, ele vai chegar aqui e vai falar, opa, 34 não é ele não é isso aqui que está escrito aqui. Então dentro da nosso método home, o que a gente vai fazer? Eu vou aqui agora passar uma variável que vai receber o que vem de fora, a URL que vem de fora, e eu vou quebrar essa URL aqui em cada barrinha daquela. Por exemplo, cada barra dessa eu vou pegar cada informação dessa e jogar em um índice de um array, tá? Ou seja, nesse caso aqui dessa rota, ele vai criar um índice 0 e vai colocar o post, o índice 1 vai colocar essa string e o índice 2 vai colocar esse método, tá? Então vou criar aqui uma nova variável chamada de URL array, que vai receber o explode, que é o método que vai dividir. Ele vai encontrar onde tem a barra e vai dividir. E eu vou passar aqui, que é a URL. Por que está dando erro? Pronto. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha só. Como isso aqui agora, essa URL array é um array,
eu vou printar na tela. Vou dar aqui um print R. Opa. Print R. E vou jogar aqui a minha URL array. Vamos ver o que está acontecendo agora com nossa rota. Olha só. Veja que ele dividiu, como eu falei, né? Ele pegou a partir daqui, ele quebrou a primeira barra, né? E jogou o post, uma string. Quer dizer, o primeiro aqui, ele quebrou com o localhost, né? 80 no índice 0. Então, isso, no índice 0, aí ele ignora aquela parte toda ali. E pega a partir daqui, post, ele jogou no índice 1. No índice 2 ele jogou o 34. E no índice 3 ele jogou o show. Então como que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou pegar as URLs que vieram de lá, vou fazer a mesma coisa, vou quebrar ela em array. E vou pegar o mesmo índice que está aqui, vai ter que estar também lá na URL que vem do nosso arquivo de rotas. Vamos lá. Eu vou fazer aqui um for each. Vou pegar as minhas rotas, diz routes as route e vou fazer a mesma coisa. Vou dizer aqui route array vai ser igual explode. Eu vou dar um explode também na barra e vou passar aqui a minha rota nesse caso no índice 0. Se eu não errei nada aqui, eu vou também aqui, eu vou dar um echo, imprimir aqui uma quebra de linha para a gente visualizar ali também, não embolar com o print R do array lá de cima. Então vou dar aqui um print R, nosso route array. Vamos visualizar aqui o que está acontecendo. Olha só. Ela percorreu cada índice do nosso array, né? Nesse caso, que a gente tem ali a rota barra posts e tem a rota que nesse caso seria aqui do ID, ó. No índice 2 ele jogou as chaves, no índice 3 ele jogou o show. Então o que a gente tem que fazer aqui agora? A gente simplesmente tem que, quando a gente tem que fazer uma comparação, se a quantidade de índices for igual, a gente vai fazer um novo aqui laço de repetição para fazer essa comparação. E quando ele encontrar, quando for igual, ele vai pegar esse valor que foi passado aqui e passar para esse array aqui, substituindo esse ID aqui pelo número 34. Tá bom? Para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos fazer esse processo aí na próxima aula. Ok? Então te aguardo. Até mais.